o recente cessar-fogo entre Israel e o Hamas, sem dúvida, é um evento político gigante. Mas sabe, para alguns estudiosos de profecias, isso pode ser bem mais do que só política. Pode ser o gatilho para uma previsão bíblica muito antiga. Nessa análise, a gente vai mergulhar na interpretação que conecta exatamente esse acordo à profecia final do livro de Daniel. Ok, vamos lá. A ideia central aqui, nessa interpretação que a gente está vendo, é que esse acordo histórico não é um caso isolado. Pelo contrário, ele se encaixaria direitinho com um aviso bem específico das Escrituras. Um aviso sobre um período de paz que vem logo antes de uma destruição repentina. É aqui que a teoria toda começa a se desenrolar. E é essa citação que meio que prepara o terreno para a tensão toda, né? A ideia de que uma paz que é celebrada no mundo todo, uma sensação de segurança global, poderia ser, na verdade, um sinal bem sinistro do que está por vir. Mas espera aí, por que um acordo de paz seria visto como um gatilho? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, porque a fonte dessa análise chama de o projeto antigo. Estamos falando daquela profecia central do livro de Daniel, que funciona como um roteiro para essa leitura dos acontecimentos de hoje. Olha só, este é o versículo-chave da teoria. A profecia fala de um líder que vai confirmar uma aliança por uma semana. E aqui está o pulo do gato. Nesse contexto de profecia, uma semana não são 7 dias. É um período de 7 anos. E tem mais um detalhe linguístico que é crucial. A palavra original em hebraico usada aqui, gabar, não significa criar algo do zero, não. Significa confirmar ou fortalecer um pacto que já existe. Então, a profecia não estaria apontando para um acordo totalmente novo, mas sim para o reforço de um pacto que já estava na mesa. Tá, então qual seria esse pacto que já existe? A fonte aponta diretamente para os acordos de Abraão, de 2020. Aqueles acordos que buscaram a paz entre Israel e várias nações árabes, e que até criaram um símbolo de unidade religiosa. Segundo essa interpretação, é esse o acordo fundamental que o cessar-fogo atual vem para confirmar, para fortalecer. Beleza. Com essa base estabelecida, a análise agora muda o foco para a identidade desse líder da profecia. E o livro de Daniel aparentemente não deixa a gente no escuro. Ele dá uma espécie de checklist, sabe? 7 sinais bem específicos para identificar essa figura. O primeiro sinal é sobre a origem, a geografia. De onde essa figura vai surgir no cenário mundial? A interpretação da profecia aponta para um lugar bem específico, um lugar ligado a um império do passado. Então, a interpretação vai passo a passo, saca? As 3 primeiras bestas da visão são impérios históricos conhecidos. A quarta, que é descrita como a mais terrível de todas, é associada a Roma. E é dessa quarta besta que surge uma figura chamada de chifre pequeno. A conclusão, portanto, é que esse líder vai emergir do sistema político e cultural que é herdeiro de Roma, ou seja, a Europa moderna. Agora, o segundo sinal. Ele foca em como essa figura vai consolidar o seu poder. E a profecia sugere que não vai ser uma sanção pacífica, não. Vai ser uma tomada de poder marcada pela remoção de rivais. A profecia diz que outros 3 líderes, ou chifres, serão arrancados diante dele. A interpretação disso é que a ascensão dele não vem de uma guerra declarada, mas de, manobras de bastidores, alianças secretas, manipulação, um tipo de golpe silencioso que o coloca no poder. O terceiro sinal já descreve a personalidade do líder. Ele vai ser carismático, sim, mas com uma natureza arrogante e, no fim das contas, blasfema. Vamos destrinchar isso aqui. A expressão olhos de homem não é sobre a aparência física, mas sobre uma inteligência calculista, enganadora. Suas palavras arrogantes vão fazer com que ele pareça um salvador. Mas o ponto mais perigoso, segundo a análise, é que ele vai falar contra o Altíssimo de um jeito sutil, usando a própria linguagem da religião para minar a autoridade divina. E aqui a gente volta para o nosso ponto de partida. O quarto sinal, talvez o mais central de todos, é que a principal ferramenta desse líder será uma paz falsificada. Esse slide mostra bem o contraste. De um lado, como o mundo vai vê-lo. Um pacificador, um unificador. Do outro, a realidade da profecia. Alguém que usa manipulação, que faz o engano prosperar e que, quando todo mundo se sentir seguro, vai destruir muitos de surpresa. A fonte que a gente está analisando faz uma conexão direta aqui, citando palavras usadas por Donald Trump numa postagem.
Para quem defende essa teoria, a frase paz durável e eterna soa exatamente como a linguagem da falsa paz descrita na profecia, e isso serviria como um grande sinal de alerta. O quinto sinal, e aqui as coisas ficam bem mais sombrias. Depois de consolidar o poder usando a paz como fachada, este líder começaria uma guerra contra os fiéis. A leitura moderna dessa perseguição sugere algo diferente de violência aberta, como se via no passado. A fonte aponta para uma erosão sistêmica, sabe, sutil, da liberdade religiosa. Coisas como marginalizar os crentes, rotular o que eles acreditam como discurso de ódio e até usar leis que parecem protetoras para silenciá-los. O sexto sinal descreve uma ambição que é gigantesca, uma tentativa de reescrever, na sua base, a ordem divina e a moralidade. Esse slide divide bem as duas partes do sinal. Mudar os tempos significa apagar o calendário sagrado de Deus e colocar no lugar um sistema secular universal. E mudar as leis é ainda mais profundo. Significa reescrever a própria lei moral de Deus, redefinindo o bem e o mal para encaixar numa nova ética global. E o último sinal é incrivelmente específico. Ele nos dá a duração exata do período de autoridade absoluta desse líder. O período é de 3 anos e meio, ou 42 meses. A profecia de Daniel descreve isso como um tempo, tempos e metade de um tempo. E o impressionante é que, séculos depois, o livro do Apocalipse confirma exatamente a mesma duração, 42 meses. Isso cria uma conexão muito forte entre as duas profecias. Ok, então vamos amarrar tudo isso. A confirmação da aliança de paz não é o fim da história, é o começo. De acordo com essa interpretação, é o que dá a partida na contagem regressiva final de 7 anos, que é conhecida como a 70ª semana de Daniel. Essa linha do tempo resume bem a sequência. Tudo começa no ano 0, quando a aliança é confirmada e o relógio de 7 anos começa a contar. O ponto de virada, o momento-chave, acontece exatamente na metade, aos 3 anos e meio. É aí que a paz é quebrada e começa a fase conhecida como a Grande Tribulação. E tudo isso culmina no final do 7º ano, com o fim do reinado desse líder e o julgamento. Isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Se a confirmação de uma aliança de paz é o primeiro passo, e a quebra dessa aliança no templo é o ponto do meio, o que isso implica? Seguindo a lógica dessa interpretação, o que o mundo deveria estar procurando a seguir? Talvez algo relacionado à reconstrução de um terceiro templo em Jerusalém? A questão fica aberta.